A BYD estourou as bolhas dos carros. Na quarta passada, o Luciano Huck apresentou o novo BYD Dolphin Mini. Teve várias especulações dizendo que o carro custaria menos de 100 mil reais, sendo o carro elétrico mais barato do Brasil, porém ele veio com um preço de 115 mil reais. Mas para quem fizesse sua reserva de 10 mil reais, teria um desconto de 10 mil reais no valor do carro. Então o preço dele, para quem fez a reserva, foi de 105 mil reais. Só que além de ter o desconto, eles ainda deram como benefício o carregador Wallbox de 7 mil reais, o que antes eles não tinham falado. Então quem reservou saiu na vantagem. Mas será que vale a pena comprar esse carro? Será que a BYD estourou a bolha dos carros? Nesse vídeo a gente vai comparar o BYD Dolphin Mini com alguns carros da mesma categoria e ver se ele realmente te ajuda a economizar financeiramente. Mas antes, para você contribuir com o nosso trabalho, eu só peço que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para não perder mais nenhum vídeo que sair aqui no YouTube. A BYD é uma marca que vem crescendo muito no mercado, inclusive superando até mesmo a Tesla em questão de venda. Foram mais de 3 milhões de vendas, enquanto a Tesla vendeu apenas 1,8 milhão de carros. Mas claro, apesar de ser duas empresas que têm o mesmo objetivo de vender carros elétricos, elas possuem ideologias diferentes, já que uma foca em um público de mais alta renda, enquanto a outra foca no famoso varejo. E nessa ideologia de vender para todas as classes, a BYD está se dando muito bem. E com esse pensamento, ela decidiu criar o carro elétrico mais barato do Brasil, superando marcas como Chery, Renault e muitas outras. E o BYD Dolphin Mini tem o intuito de ser o carro popular dos elétricos, por isso ele foi lançado no valor de R$ 115.800, para competir com carros parecidos. O Dolphin Mini é um carro de 75 cavalos indo de 0 a 100 km por hora em 14,9 segundos, tendo uma velocidade máxima de 130 km por hora. Aí você pode estar se perguntando, como esse carro pode ser comparado com carros a combustão? E a resposta é fácil até. Ele possui 3,78 metros de comprimento e 1,71 de largura, e tem uma altura de 1,58 metros, com uma distância entre eixos de 2,50 metros, sendo o tamanho considerável para essa categoria, superando modelos como o Fiat Mobi e Renault Kwid, ou seja, um hatch compacto. Mas o que diferencia ele de um carro popular 0 km a combustão, como HB20, Polo, Kwid, Onix e mais um monte aí? Tem uma série de fatores, mas bora começar falando da autonomia desse carro. Ele possui uma bateria fosfato ferro-lítio de 38,8 kWh. E é aqui que esse carro se diferencia dos carros a combustão, porque ele tem uma autonomia de 280 km. Aí você pode estar se perguntando, tá, como isso é bom, sendo que o HB20 com tanque consegue andar 610 km? A resposta dessa pergunta é bem simples, que é o preço do combustível. Se liga nisso, hoje aqui em São Paulo o preço da gasolina comum está em torno de R$ 5,47. O tamanho do tanque do HB20 é de 50 litros, então 50 vezes 5,47 dá R$ 273,60. Ou seja, é isso que se gasta para encher o tanque. Agora com carro elétrico as coisas são um pouco diferentes. Porque normalmente quem tem carro elétrico tem um carregador e carrega o carro em casa. Então com isso ela paga o combustível através da eletricidade. Então para a gente fazer a conta a gente precisa do valor do kWh. Essa tarifa varia muito de estado para estado, porque dependendo de uma série de impostos municipais e estaduais. Mas aqui em São Paulo, com a Enel, ela tá em média 86 centavos o kWh. Então para fazer a conta, a gente pega o valor dos kW do carro, que é 38,8 vezes 0,86, que dá R$ 33,36 reais. Uma diferença absurda, né? Mesmo tendo autonomia de 280 km, você fazendo ter que carregar 2 vezes para bater o quilômetro andado com o tanque do HB20, ainda assim sai mais barato, porque a gente só gastaria R$ 66,72, uma economia de R$ 206,78 reais, comparado com o HB20. E só por comparação, hoje o carro mais econômico é o Renault Kwid 1.0. Ele faz exatamente 15,3 km por litro na cidade, e com um tanque de 38 litros ele consegue fazer 581,4 km. Ou seja, para você encher o tanque você gastaria R$ 207,86, uma diferença de R$ 141,14 do BYD Dolphin Mini. E só para comparar ele com o elétrico do Renault Kwid, tem uma autonomia de 185 km e uma bateria de 26,8 kWh, com ele você gastaria R$ 17,15, porém a autonomia dele não chega nem perto do BYD Dolphin Mini. Então se você quer economizar com combustível, talvez o Dolphin Mini seja para você.
Fora que ainda tem bastante lugar que você pode recarregar de graça. Mas antes de você tomar sua decisão, você precisa entender que quando você tem um carro, você não gasta somente com gasolina, mas também tem seguro, IPVA e principalmente manutenção. Então bora falar sobre o seguro do BYD Dolphin Mini. Bom, por ser um carro elétrico, é verdade que o seguro vai ser diferente de um carro normal, porque além de ter coisas básicas como colisões, roubos, acidentes e etc., o seguro de carros elétricos vão ter uns benefícios exclusivos. Até porque são carros diferentes, então um pacote de seguro vai estar incluso empréstimos de cabos de carregamento, socorros em situações de falta de carga, oficinas especializadas para reparos e pontos de recargas gratuitos. Então com tudo isso, é óbvio que o seguro vai ficar mais caro, né, Léo? Na verdade não, ele vai seguir os mesmos critérios de carros a combustão. Eles não veem somente benefícios, mas fatores como idade, estado civil, gênero e localidade do dono do carro, por exemplo, além da quantidade de furtos do modelo. Então em si, o valor do seguro do BYD Dolphin Mini sairia mais ou menos o mesmo do que o de elétrico, que estaria em torno de R$ 3.093 para homens e R$ 2.640 para mulheres. Mas o BYD Dolphin Mini tem uma parceria com a Porto Seguro. Então você que comprou o carro na pré-venda vai pagar um seguro fixo de R$ 2.640, o que é uma economia gigante. Isso porque os seguros de carros a combustão na mesma faixa como a HB20, o valor sairia em torno de R$ 3.000. Então aqui você também já está economizando muito. Mas claro, vale lembrar que essa parceria é só para quem comprou na pré-venda, então ela não vale mais. Bom, mas uma coisa que muda é o IPVA. Isso vai de estado para estado, tanto para carros elétricos quanto a carro a combustão. Por exemplo, o IPVA para carros a combustão em todos os estados varia de 2% a 4%. Aqui em São Paulo, por exemplo, o valor é de 4%, mas já no Espírito Santo é de 2%. E o mesmo esquema funciona para carros elétricos, mas com uma grande diferença. Por conta deles não poluírem, alguns estados são isentos ou possuem descontos muito grandes. Por exemplo, Pernambuco. Lá carros 100% elétricos não pagam IPVA, mas já em Minas Gerais a alíquota é de 4%. Na capital paulista tem uma restituição de 50% do tributo para proprietários de veículos elétricos e híbridos, bem como a isenção do rodízio para ambas a categoria. Então nesse quesito, o BYD Dolphin Mini e um carro a combustão não teria muita diferença financeiramente falando, dependendo do estado que você tá. Mas uma coisa que tem muita diferença é a manutenção do Dolphin Mini comparado com um carro a combustão da mesma faixa. A BYD fez um plano de manutenção do Dolphin Mini que prevê 10 revisões com preços fixos, sendo uma por ano ou a cada 20 mil quilômetros. Os valores vão alternar de R$ 370 a R$ 1.000 nas revisões ímpares e pares. Então ficaria tipo, primeira 370, segunda 1.000, terceira 370, quarta 1.000 e assim até chegando a 200 mil quilômetros, onde no total de revisão seria em torno de R$ 6.850. E nessas revisões eles iriam olhar coisas diferentes. Por exemplo, nas revisões ímpares a BYD vai olhar literalmente tudo: pastilha, caixa de direção, a parte da suspensão, rolamento de roda, até a renovação do lubrificante para as dobradiças das portas. Já na segunda, nas pares no caso, ela vai olhar tudo isso, mais a substituição obrigatória de óleo da transmissão líquido de arrefecimento da bateria e o fluido de freio. Então se você pôr isso na ponta do lápis, vale muito a pena, mas muito mesmo, porque eles literalmente vão olhar tudo no carro por um valor fixo de 370 e R$ 1.000. Coisas que você pagaria muito mais com um carro a combustão, e a gente vai te provar isso. A gente sabe que um carro a combustão tem diversos tipos de manutenção que um carro elétrico não tem, como por exemplo, troca de óleo, filtro de óleo, correia ou corrente, etc. E se a gente pegar como comparação os 3 hatches compactos mais vendidos no Brasil, que estão na faixa de R$ 100 mil, como o Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e o Volkswagen Polo, eles possuem um custo fixo de revisão de 5 anos ou 50 mil quilômetros. Por exemplo, o Onix tem um custo fixo de R$ 3.824, o HB20 R$ 3.404 e o Polo R$ 8.426, incluído itens obrigatórios cobrados por fora. Agora se a gente pega os 5 anos de revisão do Dolphin Mini, a gente tem um custo de R$ 3.110, ou seja, até na manutenção ele acaba sendo mais barato que os carros a combustão. Fora que a gente nem está contando com os benefícios da garantia da BYD, que dá benefício de 5 anos ou 500 mil quilômetros rodados para veículos de uso particular, incluindo o motor, sendo 8 anos para bateria sem limites de quilometragem. Então na ponta do lápis, o BYD Dolphin Mini é muito mais vantajoso que os carros a combustão, né? Ele é mais barato em questão de combustível, tem benefícios no IPVA e tem uma manutenção muito mais barata. Mas e o financiamento dele? Será que vale mais a pena do que o carro a combustão? Bom,
É verdade que o número de carros elétricos comprados vem crescendo bastante, porém isso ainda infelizmente não influencia na hora de você financiar um carro elétrico. Ou seja, os bancos não te dão desconto por você estar poluindo menos ou algo do tipo. Na verdade, eles não estão nem aí para isso, só querem saber do dinheiro. Então, para eles definirem o quanto vão te cobrar por financiamento, eles levam em consideração o perfil do comprador, o valor do carro, a quantidade de parcelas, a instituição financeira que vai te dar o dinheiro e a porcentagem do valor de entrada e etc. Porém, com o BYD Dolphin Mini, eles têm uma parceria com o Santander, que dá uma vantagem muito boa, com uma taxa fixa bem abaixo do mercado, sendo o valor de 0,99%. Mas claro, só para quem comprou na pré-venda o carro. Então se liga aqui como ficaria esse financiamento do carro com essa taxa. Aqui a gente coloca todas as informações dele, desde o valor do carro, a entrada, o valor da entrada e o número de prestações. Então vamos lá, o valor do carro a gente vai colocar 115.800, a entrada vai ser de 40%, aí o valor da entrada a gente vai descobrir, a gente vai pegar os 115.800, fazer vezes 40%, vai dar R$ 46.320. Aí o número de prestações a gente vai colocar de 48 meses e a taxa de 0,99%. Tá, depois disso é bem fácil, você vai achar o valor do financiamento, que é muito simples, é só você pegar o valor do valor do carro menos o valor da entrada, que vai dar esse valor aqui, de 69 mil, que é o valor do financiamento que você vai fazer. E agora, você achar o número das prestações, que também é bem simples, só que tem que usar uma fórmula que eu levo a passar para vocês. Bom, para descobrir o valor das prestações, a gente vai usar a fórmula chamada PGTO. Então, a gente vai pegar o número da taxa, né, que é o 0,99%, vai pegar o número de período, que é 48 meses, e pegar o valor do financiamento, que o Lucas acabou de descobrir. Então, o valor das prestações vai sair por R$ 1.825. Uma coisa muito legal de se fazer é você ver quanto você vai pagar de prestações do seu financiamento, que também é muito fácil, ó. Você vai vir aqui, você vai pegar o seu valor das prestações, né, que é 1.825, vai fazer vezes o número de prestações, que é 48. Então, o total vai dar 87 mil só de financiamento, que é muita coisa. Isso porque, ó, se liga, quanto você vai pagar só de juros, né? Você vai pegar esse valor aqui, mais da entrada, ó, que vai dar 18 mil reais só de juros. Mas pode ser que é muito caro, mas na verdade não é, porque se liga nisso. A gente fez uma pesquisa que se você comprar depois da pré-venda, você vai pagar a taxa do mercado, que no Itaú, para um carro elétrico, eles oferecem taxas a partir de 1,21%. Então, para calcular isso, a gente vai abrir outra aba para ficar mais fácil de comparar depois. Bom, aqui eu só literalmente copiei e colei, ó, o mesmo valor do preço, a entrada a mesma coisa, o valor da entrada também a mesma coisa, as prestações mesma coisa, só que vai mudar, que no caso vai ser 1,21%. O valor do financiamento, a fórmula é a mesma, a gente vai pegar o valor do carro e fazer menos o valor da entrada. Vai dar o mesmo número, né, de 69.480. O valor das prestações é o mesmo esquema, você pega aquela fórmula, o PGTO, vai usar aquelas mesmas coisas, a taxa de 1,21%, pegar as prestações de 48 e vai pegar o valor do financiamento dele. Agora você vai fechar, pronto, vai dar um valor de R$ 1.916. E aí, se você multiplicar o valor das prestações pelo número de prestações, que vai dar 48, o valor do financiamento vai ser mais de R$ 92 mil. Então, só de juros que a gente vai pagar, vamos usar a mesma fórmula para descobrir, que é o valor total do financiamento mais o valor do financiamento, vai ser mais de R$ 22 mil. Então, ele acaba sendo mais caro comparado com o preço da pré-venda. E uma dica, se você quiser achar os melhores bancos com as melhores taxas, você pode vir aqui nesse site e calcular o seu financiamento. Isso também ajuda bastante a você achar o seu melhor financiamento. Agora bora fazer o mesmo esquema com um carro a combustão, que no caso vai ser o HB20 Platinum Turbo 1.0, que está na faixa dos R$ 110.990. Para carro a combustão, usando aquela mesma tabela do Itaú, a taxa de financiamento está em torno de 1,28% ao mês. Então bora para a tabela. Então o valor do carro vai ser de R$ 110.990. A entrada vai ser, né, de 40%. O valor da entrada é só pegar o valor do carro vezes a entrada. O número de prestações, que são 48. E a taxa de 1,28%. Agora, para fazer o valor das prestações, a gente tem que achar primeiro o financiamento, né? Que é simples também. Pegar o valor da entrada aqui, o valor do carro, menos a entrada. Vai ter esse valor aqui. Agora, usa aquela fórmula do PGTO. A taxa de 1,28, o número de prestações 48 e o valor do financiamento. Então a gente vai pagar de prestações R$ 1.865. O valor total do financiamento, mesmo esquema. Pega o valor das prestações vezes o número de prestações,
Então, 89.545, que é o valor total do financiamento. De juros, você tinha que pagar isso aqui. Mais de 22 mil também. Então, ele acaba sendo mais caro que o Dolphin Mini na pré-venda. Até mesmo não estando na pré-venda, o Dolphin Mini acaba sendo até mais barato. E olha que o HB20 é 5 mil reais mais barato que o da BYD. Mas se a gente pegar todos os quesitos, o BYD Dolphin Mini paga muito menos em combustível, seguro e também muito menos em manutenção. Ou seja, no mês você vai gastar bem menos com o elétrico. Se liga aqui na conta de tudo que a gente fez até aqui. De recarga com o BYD Dolphin Mini, você iria gastar R$ 66,72 com 2 recargas, mais a manutenção de 5 anos, que dá R$ 3.110, mais o seguro de R$ 2.640 e mais as parcelas do financiamento de 0,99% no mês, que dá R$ 1.825. Agora, somando tudo, dá um valor de R$ 7.642. Agora bora pegar todos esses custos e comparar com o HB20. De combustível, para encher o tanque dele, você gasta R$ 273, mais manutenção de 5 anos, R$ 3.404, mais R$ 3.000 de seguro, mais parcela do financiamento, R$ 1.865, que somando tudo dá R$ 8.543. Então, quando a gente compara o Dolphin Mini com o queridinho da galera, o HB20, a gente consegue ter uma economia de R$ 900, que é um valor que pode acabar pesando no seu bolso. Então, em si, o Dolphin Mini, comparado com um carro a combustão, compensa muito em questão de economia, mas claro que vai depender do seu objetivo. Se você quer um carro para o dia a dia, seja para trabalhar ou estudar, ele compensa muito, porque a economia dele no mês é surreal. Ele pode ajudar muito financeiramente, e a gente provou isso aqui. Mas claro, se você quisesse ter uma economia maior, compensaria você ter pego ele na pré-venda, para ganhar desconto em taxa e também no seguro. A BYD divulgou que já foram mais de 6.500 reservas, mas infelizmente ela já acabou. Mas agora, depois de toda essa análise, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que vale a pena pagar mais barato na manutenção e no combustível para ter um carro elétrico? Ou você prefere um carro a combustão? A gente quer saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo. Caso você goste de vídeos como esse, você vai adorar esse aqui da tela.